Oi, tudo bom? Meu nome é Fabiana Prietos, sou professora de metodologia da pesquisa no direito e também sou mentora de pesquisadores e profissionais do direito, estudantes que queiram se preparar para uma seleção de mestrado. O objeto da minha conversa hoje contigo, então, é a análise de um edital de mestrado em direito. Eu sou mestre em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e faço 2 doutorados. Um deles é na Universidade Federal de Pernambuco e o outro na Universidade Católica de Pernambuco. A Universidade Católica de Pernambuco tem o programa de pós-graduação em Direito, que está com as inscrições agora no início de janeiro de 2024 abertas. O que a gente vai fazer agora, então? A gente vai analisar em conjunto esse edital, para que você possa se atentar quais são os detalhes imprescindíveis para te preparar para esse mestrado. Vamos lá? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Veja bem, a gente tem aqui a tela do Google, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é escrever PPGD, ó, já tá ali, Unicap, certo? Unicap, que é de Universidade Católica de Pernambuco. A gente entra aqui, PPGD, e daí tem várias informações sobre o programa. A gente vem aqui embaixo, então, ó, e tem aqui, ó, processo seletivo mestrado 2024. E aqui, nesse link, ó, edital, procedimentos e resultados. A gente clica aqui. Vai abrir essa nova janela, em que a gente tem, no processo seletivo do mestrado, o edital. O edital é muito importante de ser analisado minuciosamente. Por quê? Porque, como a gente vai ver, ele pede alguns documentos, ele pede que você prepare um projeto de pesquisa em um determinado formato, que você envie documentos de maneira separada. Então, eu sempre digo para os meus alunos, para os meus mentorandos, que a gente se atentando à forma já é muito mais da metade de qualquer projeto que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer uma dissertação, se a gente vai se candidatar para o mestrado, se a gente vai fazer um TCC, qualquer coisa que a gente vai fazer em pesquisa, se a gente tiver uma observância à forma, isso já faz uma grande diferença. Então, se você ler com atenção e prestar atenção nas dicas, né, nessa análise que eu vou fazer aqui nesse vídeo, você já vai estar um passo adiante. E por que é interessante esse programa de pós-graduação em Direito na Universidade Católica de Pernambuco? Ali no meu Instagram, eu tenho um Instagram de mentorias, né? Que é o @FabianaPrietosProf. Segue lá. No meu Instagram, eu recebo às vezes algumas perguntas, quando eu abro caixinha de perguntas, né? E volta e meia as pessoas perguntam assim: bom, mas como que eu tenho que fazer para fazer um mestrado? O mestrado é pago? Como que funciona? Né? Veja, em universidades públicas, universidades federais, estaduais, os mestrados são gratuitos, certo? Às vezes tem uma taxa de inscrição para que você possa participar do processo seletivo, às vezes nem isso, né? Tem algumas universidades, alguns programas de pós-graduação que não cobram essa taxa de inscrição, mas em universidades públicas, mestrado, doutorado e a própria graduação, né, são gratuitos. Em universidades privadas e em universidades comunitárias, como a Universidade Católica de Pernambuco, os cursos de graduação, especialização, mestrado, doutorado são pagos. Ah, Fabiana, então eu não quero. Calma, calma, porque existem no Brasil agências de financiamento. Tá?
que concedem bolsas para a realização de mestrados e doutorados, que é o caso, por exemplo, da CAPES, do CNPq, de algumas fundações de amparo à pesquisa. Então, é possível que você consiga cursar o seu mestrado sem desembolsar valores de mensalidades. Em alguns editais também há a possibilidade, né, dependendo da sua condição financeira, de você pedir até mesmo a isenção da taxa de inscrição, certo? Mas e daí, outra pergunta que me vem também sempre é: eu vou fazer com bolsa, então eu não posso trabalhar. Veja, até o ano passado, isso era uma realidade para aqueles bolsistas que eram chamados de bolsistas integrais. O que que isso significava? Que se você era bolsista numa universidade pública, você recebia a bolsa e não poderia ter um vínculo empregatício. E você recebia um valor todos os meses para se dedicar com exclusividade para o seu curso. Certo? Em universidades privadas, em universidades comunitárias, nos programas de pós-graduação, existem as bolsas em duas modalidades: a modalidade taxa e a modalidade integral. A modalidade taxa, que é a que eu tenho, né, na Unicap, é um valor que essa agência de fomento repassa para você e você paga o boleto da universidade. Então, você também não tem custo nenhum. Também existe a modalidade de bolsa integral. Ah, então eu não posso trabalhar? Pode. Por quê? Recentemente, algumas agências de fomento têm permitido que os bolsistas desempenhem outras atividades profissionais, desde que compatíveis, né, a questão de carga horária e sejam autorizados pelo programa, enfim. Aí tem que ver a regra de cada agência, certo? Mas é sim possível, ok? Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque você pode investir na sua preparação para o ingresso no mestrado e cursar o seu mestrado sem desembolsar valores. Se você tiver uma preparação de alta performance, tiver uma boa colocação, certo? No processo seletivo, isso é um reflexo de um bom projeto de pesquisa, de uma apresentação adequada, de uma boa entrevista. E, claro, existem bolsas também que são destinadas para outros, com base em outros critérios, como critérios socioeconômicos, ações afirmativas, né, que você também pode concorrer por essas modalidades. Mas, se você fizer uma boa candidatura, tiver uma candidatura de alta performance, né, enfim, esse destaque das demais, vai ser muito mais fácil de, após o ingresso no programa, você conseguir pleitear essa bolsa. A bolsa, Fabiana, é desde a primeira mensalidade? Veja, depende sempre do edital e depende da universidade. Em alguns programas, já na entrevista, eles perguntam quem quer a bolsa e a pessoa já entra com a bolsa. Em outros programas, dependendo do semestre, é necessária a liberação da bolsa dos alunos que estão concluindo. Então, talvez você tenha que pagar uma primeira mensalidade, e daí depois você vai ser reembolsado com o pagamento das mensalidades subsequentes. Mas isso tudo sempre está nos regulamentos, nos regimentos gerais, você pode consultar editais de bolsas anteriores, você pode mandar um e-mail, né, questionando esses pontos para a secretaria do curso ou para o coordenador do programa de pós-graduação. Eles geralmente são muito abertos. Na Universidade Católica, a professora Érica Babini, que é a coordenadora, ela é sempre super aberta a responder esses questionamentos, certo? Mas, gente, quase 10 minutos de vídeo. Vamos para a análise deste edital. Veja, esse edital de seleção ao curso de mestrado em Direito, é a turma 20.
Então, já é um curso de mestrado que tem 20 anos, já teve muitas seleções, né? A 20ª seleção. Então, assim, é bastante tradicional. E ele está com as inscrições abertas desde 11 de dezembro. E você tem até 31 de janeiro de 2024. Ah, Fabi, estou vendo esse vídeo aqui e perdi a data da inscrição. Cara, se você quer o mestrado, se preparar para o mestrado em um mês, é possível? Ok. Até você pode ali arrumar os documentos, fazer um projeto legal e entrar. Mas você também pode ter a oportunidade de se preparar ao longo do ano, de fazer disciplinas como ouvinte, de participar como voluntário em algum grupo de pesquisa, de fazer outras pesquisas menores e apresentar em congressos, publicar resumos, quem sabe publicar um artigo. Eu acompanho alguns alunos e alunas que estão se preparando para o mestrado, né? E eles ingressam em grupos de pesquisa, ingressam em grupos de estudos. E essa participação que eu mencionei como aluno ouvinte em disciplinas do mestrado é muito interessante porque você consegue sentir se você quer realmente aquilo, porque às vezes aquilo, né, não te bate, não gosta. E tudo certo, né? Mestrado não é para todo mundo. A pessoa tem que gostar de estar ali, certo? Então aqui, esse edital em específico da 20, ele fica com as inscrições abertas até 31 de janeiro. E é uma área de concentração que possui 3 linhas de pesquisa. Então, uma linha de pesquisa que é focada em processo, uma linha de pesquisa que é focada em direitos humanos e uma terceira linha de pesquisa que é focada em cidadania digital. Ao todo, para a área de concentração, direito, processo e cidadania, são oferecidas 25 vagas. Para se candidatar, é necessário que o candidato tenha graduação em direito. Alguns outros programas, algumas outras seleções, e eu vou fazer um vídeo, né, depois sobre uma outra seleção também, permitem que você seja graduado em áreas afins. Então, ciência política, ciências sociais, mas esse edital você precisa ter a graduação em direito, certo? Essas vagas, essas 25 vagas, elas vão ser distribuídas de acordo com a disponibilidade dos professores orientadores. Por quê? Porque cada professor orientador tem um número limite de candidatos que pode orientar concomitantemente. Se eu não me engano, são 9 orientandos. Não sei se essa regra mudou, sinceramente. Tem também cotas, né? Então, nós temos aqui 4 vagas para candidatos negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, imigrantes, refugiados, asilados, apátridas, vítimas de tráfico de pessoas e outras categorias de vulnerabilidade social. Essas vagas não implicam em gratuidade. Mas veja, geralmente, e aqui eu não estou dando um parecer definitivo, mas geralmente, essa condição de vulnerabilidade social também é um critério para a concessão de bolsas. Então, se você se inscrever ali e fizer parte de algum desses grupos, você tem uma chance, né, mais elevada de conseguir uma bolsa. Bolsa integral ou bolsa taxa, que é aquela que você não paga a mensalidade. Mas que é interessante aqui de analisar. A inscrição ela é exclusivamente online pelo site, certo? Opa, acabei clicando. Ela é exclusivamente online pelo site. Você tem que fazer a inscrição no site e depois você organiza toda a documentação. Claro que não vai ser depois, né? Organizar essa documentação hoje. Você digitaliza essa documentação e envia para esse endereço eletrônico aqui, até 31 de janeiro de 2024. Muito importante, tem que inserir no assunto da mensagem seleção 2024 PPGD tracinho mestrado, sob pena de indeferimento da inscrição. Então, pelo amor de Deus, não me manda o e-mail com toda a tua documentação e o teu projeto bem lindo
sem estar com essa sinalização, senão a tua inscrição vai ser indeferida. Às vezes é uma coisinha simples que passa. Então, já fico alerta, já coloca aí em vermelho no teu caderninho de anotação. Tem que colocar no assunto da mensagem, seleção 2024, PPGD, tracinho mestrado, em caixa alta. Você copia aqui, ó, copiar e colar, exatamente como tá aqui. Combinado? Veja, documentação. Documentação é o que vai no anexo deste e-mail que você vai enviar aqui até o dia 31 de janeiro. E ele diz, são 3 arquivos diferentes em PDF. São 3 arquivos de PDF. Primeiro arquivo vai conter os documentos pessoais para a inscrição. O segundo arquivo, resumo expandido do projeto de pesquisa. O terceiro arquivo, o teu projeto de pesquisa. Você não vai poder modificar ou complementar posteriormente a documentação exigida. Então, faça esse procedimento acompanhado de alguém, seu pai, da sua mãe, do seu namorado, da sua namorada. Peça e confira, imprima este edital e confira que está tudo ali na ordem, exatamente na ordem que eles pedem, certo? Quais são esses documentos? Ó, documento A, arquivo único de documentos pessoais. A ficha de inscrição que você fez lá no site, que você tá? Preencher conforme eles pedem. O comprovante de pagamento da taxa. Uma foto 3x4 colorida e recente. Você digitaliza a foto, coloca nesta ordem aqui. Como que eu fiz quando eu me inscrevi? Tá? Eu abri uma pasta e, ó, primeiro o arquivo que eu tenho que mandar. Daí eu colocava nomeava dessa maneira. 5, de inscrição. 2, comprovante de pagamento. 3, foto 3x4. Já colocava na ordem, porque quando eu fui lá juntar todos esses documentos, eu já tinha de maneira mais facilitada a ordem que eles deveriam estar naquele documento único que eu ia unificar, né? Seja por um site, seja pelo Adobe, enfim, daí é uma escolha pessoal. Cópia da certidão de casamento ou nascimento ou certidão de averbação do divórcio. Cópia do certificado de quitação de serviço militar para homens, né? Cópia do diploma de graduação ou certificado de conclusão da graduação. Se você ainda não tem, providencie, porque às vezes é um documento que demora alguns dias para ser entregue. Cópia do histórico escolar da graduação, termo de responsabilidade, anexo 1. Esses anexos, você vem aqui, imprime em PDF, escolhe exatamente o intervalo de páginas que estão os anexos a partir da indicação de páginas do arquivo e preenche eles. Imprime, preenche, digitaliza e salva. 9, termo de responsabilidade. 10, requerimento expondo as razões de escolha do curso e da linha de pesquisa. Lá embaixo, nesse edital, tem algumas sugestões, né, de que tipo de informação você pode colocar nesse requerimento. 2 cartas de recomendação. O que é uma carta de recomendação? Aquele seu professor que te orientou no TCC, ou aquele professor que foi seu professor no estágio, alguém que conheça o seu trabalho, que conheça seu grau de confiança, né, que confie no seu trabalho, que possa dizer de que maneira te conheceu, ou um chefe, né, sei lá, se você trabalhou com um magistrado ou com algum advogado, peça uma carta de recomendação para que essa pessoa possa te elogiar e exaltar as suas qualidades, que isso é importante, dizer quais são as experiências que você tem, o que você é bom. Né? Declaração pessoal de conhecimento instrumental de idioma estrangeiro. Isso é algo muito simples, né? Claro, você tem que ter um idioma estrangeiro, pelo menos conseguir fazer uma leitura instrumental. O que é leitura, né, instrumental? O que é conhecimento instrumental? Você conseguir entender lendo que está um idioma estrangeiro, espanhol, inglês, francês, alemão, italiano. Currículo Lattes. Se você não tem um currículo Lattes, você tem que entrar neste site aqui e
fazer seu currículo Lattes e alimentar o site com as informações que são importantes. Tabela de valores para avaliação do currículo Lattes. Essa tabela é o anexo 2 e ela consta também no edital. Então, você também vai imprimir essa tabela, vai preencher ela, pode preencher ela online, né? Se você tiver algum editor de modificação de PDF, ou então você imprime ela, preenche à mão e depois digitaliza e transforma em PDF para juntar nesse primeiro documento que vai ser juntado no seu e-mail. Combinado? E a documentação comprobatória da respectiva pontuação, exclusivamente e na ordem indicada pela tabela. Isso significa que tudo que você colocar alguma pontuação aqui nessa tabela vai ter que ter a respectiva documentação comprobatória. Ah, Fabiana, fui bolsista de iniciação científica. Você precisa de uma declaração timbrada e assinada da universidade que você foi bolsista. Ah, participei, dei uma palestra. Você precisa de uma declaração, um atestado que deu a palestra. Participo do grupo de pesquisa. Com isso, você pode pegar ali no diretório de grupos de pesquisa. Publiquei um artigo, né? Tem ali as instruções de como você comprova a publicação do artigo. Certo? O segundo documento, o que que é? O resumo expandido do projeto de pesquisa, que é até 1000 palavras, 3 a 4 páginas, contendo a delimitação do teu objeto de estudo, referencial teórico, objetivos, metodologia, conexão com a área de concentração. Isso é muito importante, gente, muito importante. Por quê? Como que funciona um programa de pós-graduação? Não faz sentido você apresentar um projeto. Agora eu vou sair um pouquinho aqui da Unicap, tá? Não faz sentido você apresentar um projeto que você queira pesquisar uma temática de direito previdenciário num programa de pós-graduação em ciências criminais, porque não vai ter aderência com o programa, não vai ter capacidade de orientação, não vai fazer sentido nenhum. Então, também é importante que quando você for pensar a sua pergunta de pesquisa, a sua metodologia, isso tenha uma coerência com o que já é pesquisado pelo programa. Né? E por isso que eu sempre digo que, por mais que em alguns casos o edital não preveja uma indicação expressa do orientador ou da linha de pesquisa, enfim, é interessante que você já escolha o seu orientador. Você investigue o currículo Lattes, as publicações, o que esses orientadores, né, esses pretendentes orientadores estão investigando e publicando e pesquisando, e tente encontrar uma lacuna de pesquisa nesse campo de pesquisa para inserir ali a tua pergunta. Fabiana, eu fico presa, amarrada, sentenciada a pesquisar aquilo que eu apresento? Veja, aqui o seu projeto de pesquisa, ele é um projeto para que você possa demonstrar a sua capacidade de elaborar um projeto, para que você possa mostrar para essa banca, né, que vai te selecionar, que você entende o que é uma pesquisa, que você sabe o que é o mestrado, que você sabe o que é uma pergunta de pesquisa, sabe o que é uma metodologia, que você entende o que dá para fazer em 2 anos. Quando você entrar no mestrado, depois que for designado seu orientador, você vai ter reuniões com ele ou com ela, eles vão revisar o seu projeto, podem fazer algumas adequações, dependendo, às vezes eles já têm um outro projeto em andamento, podem te sugerir adotar algum projeto que eles já vêm desenvolvendo, ou talvez o seu projeto seja tão bom que você vá com ele até o final. E tudo certo. Às vezes você começa a fazer uma pesquisa exploratória mais para frente, verifica que não tem, né, que não tem como fazer, você não tem dados, você não tem acesso a dados. Por isso também que quando nas mentorias a gente começa a pensar na pergunta de pesquisa, eu sempre digo, ó, vamos fazer pesquisas exploratórias prévias, né, para verificar, será que a gente tem acesso a essas informações? Será que é viável, é possível fazer a pesquisa do jeito que a gente está pensando? Será que essa pergunta é uma pergunta científica? Né? Então, são todos questionamentos que a gente vai respondendo
conforme a gente vai elaborando o projeto, né? Então, e esse projeto aqui, ele tem algumas características. Ó, a estrutura deve ser de acordo com a ABNT, tem uma norma da ABNT específica para projetos de pesquisa. E aqui eles dizem, ó, o projeto é um elemento que compõe a etapa avaliativa, não vinculando o candidato à sua execução, ficando a critério do orientador a definição da pesquisa. Então, já está mais do que claro que não é uma sentença definitiva esse seu projeto, certo? A análise do projeto, então, ela é feita considerando o problema e a hipótese, justificativa, qualidade da justificativa, né? O que é o problema de pesquisa? É uma pergunta sincera, uma pergunta científica. Uma pergunta científica é aquela pergunta que você vai conseguir dar uma resposta aplicando um determinado método de análise, né? Seja um método histórico, seja um método dogmático, né, uma pesquisa empírica, quantitativa ou qualitativa, isso tudo vai depender da tua pergunta. Eu sempre digo que a gente já pensa a pergunta em conjunto com a metodologia, porque ela está muito atrelada, né, uma com a outra. A gente tem que pensar também na justificativa. Por que é relevante esse tema? Bom, geralmente a gente tem que apontar a relevância em virtude da ausência de pesquisas anteriores específicas para esse ponto. Ah, então eu tenho que criar algo inédito? Não, aqui a gente está falando de mestrado. A gente precisa do ineditismo na tese de doutorado. Tá? Porque eu preciso de uma nova teoria, de algo, né, totalmente inédito. Aqui eu preciso preencher uma lacuna na teoria. E por isso que é necessário que seja original. Isso pode ser original, né, a partir de alguns vieses, seja pelo tema, seja pelo recorte temático, né, pelo recorte temporal, pelo recorte geográfico e também a viabilidade. Eu consigo fazer essa pesquisa, eu consigo responder essa pergunta, eu consigo executar esse método em 2 anos? Porque muitas vezes chegam alguns alunos na mentoria comigo e tem perguntas que são fantásticas, mas às vezes são pesquisas para a vida inteira. A gente não pode querer tentar alcançar a paz mundial em 2 anos sozinhos, porque, claro, eu também acompanho alguns alunos que já estão fazendo mestrado, né? Eles têm o meu acompanhamento semanal. Mas, via de regra, é um trabalho bastante solitário, né, fazer. E também por isso é sempre interessante que a tua pergunta de pesquisa seja algo que você goste, porque você vai passar muito tempo com esse tema, certo? E ao mesmo tempo que seja algo que você goste, algo que não vai te magoar, para que não inviabilize a conclusão da pesquisa. Porque vai que você começa a achar resultados que não era o que você esperava. A dúvida sincera é justamente você não saber qual é a resposta. E é a resposta que vai ser te entregue a partir daquele método. Não é a sua opinião que você vai dar aqui. Você não vai construir um parecer jurídico. Você vai construir uma pesquisa jurídica. Resultado de uma análise, a resposta de uma pergunta a partir de um método. Certo? Então, no teu projeto, também tem que ter a fundamentação teórica, né? Então, em que campo de pesquisa está inserido este trabalho, essa pergunta, né? Essa pretensão de pesquisa. A adequação da metodologia ao problema proposto. Então, a minha metodologia faz sentido com a minha pergunta? E aderência à linha de pesquisa, que é muito importante. Então, a gente indica, ó, é aderente porque na linha de pesquisa de, por exemplo, cidadania digital, já tem outros alunos que pesquisam temas que são dentro de um macro tema. O professor X possivelmente tem capacidade de orientação e vai ter interesse nesse tema, que ele já publicou esse artigo, aquele capítulo de livro, ele é autor de tal livro, então, né? Então, assim, faz sentido o que eu quero fazer com o programa de vocês. É quase uma conquista, certo? Então, a gente tem aqui, né, mais alguns elementos que eles expõem: capa, justificativa, objetivos geral e específicos, né? Eu sempre digo que os objetivos específicos, eles podem ser pensados como os capítulos do teu trabalho.
a revisão de literatura, que são os aportes teóricos com o tema a ser pesquisado, a metodologia, o cronograma, que é uma tabelinha bem simples, galera. As referências no formato ABNT, tem que ter a lista de referências lá embaixo. Mas, Fabiana, eu já botei no corpo. Repete lá embaixo, certo? Na capa, o candidato deve incluir o título e o CPF. Vejam aqui em cima que eles indicam, cadê? Ó, não pode ter identificação direta ou indireta no resumo expandido, certo? E aqui no projeto de pesquisa, há a indicação também de não colocar o nome do candidato. Então, a gente só pode colocar o CPF. Certo, meu povo? Outra questão. Fiquem atentos ao calendário e a todos os passos que você tem que seguir para realizar a sua inscrição. Como disse, é um curso pago, né? Mas que se você tiver um desempenho interessante, você tem a chance de conseguir uma bolsa, certo? O curso tem o prazo mínimo de 12 meses, ou seja, você pode concluir em um ano, né? Mas lembrando que você também tem as disciplinas obrigatórias e eletivas para concluir nesses primeiros 2 semestres. E o prazo máximo é de 24 meses, 2 anos. Aqui, então, é muito interessante porque eles trazem sugestões para a elaboração desse requerimento, né? Aquele requerimento que você mesmo tem que elaborar, e sugestões para a elaboração da carta de recomendação, que é a carta que você vai pedir para aquele seu professor, para aquele, né, aquela pessoa que possa te recomendar. Certo? Aqui a gente tem os anexos, então, que você tem que imprimir, preencher, assinar para entregar junto, e a tabela de valores para avaliação do currículo vitae, né? Padrão Lattes de proposta para o mestrado. Então, você vai analisando aqui se você possui esses elementos que eles exigem e se você possuir, por exemplo, né? Se, por exemplo, você vem se preparando há mais tempo para o mestrado e cursou uma disciplina em outra instituição ou na Unicap mesmo. Cada disciplina vai valer 0,2, certo? Se você foi discente, ou seja, aluno num projeto de iniciação científica, 0,3. Se você foi laureado na sua graduação, 0,3. Com certificação da, da instituição, né? Se você preferiu palestra, conferência, participação em mesa redonda, tudo isso com o respectivo certificado. Aquelas palestras que a gente dá na OAB, participa de mesa redonda na OAB, também valem. Trabalho científico resumido, publicado em anais de congresso acadêmico, 01. Ah, mas é só 01. Mas, gente, no mata-mata da concorrência, para conseguir alcançar uma classificação legal, tudo vale, tudo vale. E outra, não é só pela pontuação, né? Você apresentar um resumo num congresso acadêmico te dá uma experiência fantástica, tanto de elaborar a pesquisa, executar a pesquisa, se preparar para apresentar essa pesquisa, sabe? Então é sensacional você ter essas experiências. Também como eu costumo dizer, uma possibilidade de te desensibilizar, né? Porque no mestrado, nas disciplinas que você tem que cursar, você vai ter que apresentar, em alguns casos, seminários, você vai ter que falar, você vai ter que analisar os artigos que vão ser propostos para ser lidos, você vai ter que dar aulas, né, para os seus colegas, vai ser avaliado pelo professor. Então, essas participações já é uma maneira de você também ir treinando para entrar mais fortalecido e mais seguro no seu mestrado. Então, atividades de extensão também pontuam, né? A administração universitária, então, se você já era professor antes, né, e participou de comissão, comitê, coordenou curso, isso também pontua. Atividades profissionais, então, se é técnico judiciário ou cargos similares no MP, defensoria, analista judiciário, exercício da advocacia, todas essas questões pontuam. No entanto, você precisa estar atento a como comprovar
e ir atrás dessas comprovações, certo? Às vezes as instituições demoram para emitir essas, essas declarações, tá bem? Então, meu povo, vocês somam tudo isso, lembrando que vocês vão preencher só esse campo aqui. Esse campo é a comissão que preenche, então eles fazem a conferência e preenche. E depois vocês vão somar para ver qual vai ser a nota final da prova de títulos, certo? Penso que por agora é só. Me segue lá no Instagram, @FabianaPrietosProf. Se tiver alguma dúvida, meu direct está à disposição. Boa sorte e a gente se vê na Unicap.